Olá, graça e paz, tudo bem? Professor Netanias aqui, e este vídeo nós iremos falar sobre as 5 solas da Reforma Protestante, ou seja, os 5 fundamentos, as 5 doutrinas que fundamentaram a Reforma Protestante como um todo. De certa forma, foram essas as grandes razões pelas quais ocorreu a Reforma Protestante. Nós temos 5 solas. A primeira sola é a sola Scriptura, a segunda é a sola Fide, terceiro a sola Gratia, quarto solus Christus e quinto o soli Deo Gloria. Esses pilares foram os fundamentos da Reforma Protestante. Veja, na Idade Média, o culto às relíquias e outros elementos que supostamente eram meios da graça de Deus a alcançar o homem cresceu de tal forma que, tomando proporções inimagináveis, tornou-se necessária uma reforma estrutural, uma reforma doutrinária, uma reforma ministerial e até mesmo posicional em relação ao homem, a Deus e às Sagradas Escrituras, para que a fé cristã pudesse retornar novamente aos trilhos que haviam sido iniciados na igreja primitiva com os cristãos primitivos. Então, a partir de toda essa problemática da igreja no período da Idade Média, principalmente, os reformadores eles deram início a um processo de renovação, especialmente de renovação doutrinária, para que a partir daí pudesse ocorrer também uma renovação e uma restauração da estrutura, da hierarquia, da posição da igreja em relação a alguns assuntos de suma importância para a salvação do homem. A primeira sola, a primeira defesa que eles faziam era em relação às Sagradas Escrituras. Quando nós falamos, ou quando os reformadores falavam sola Scriptura, o que eles estavam querendo dizer em relação a esse conteúdo, em relação a essa afirmação? Como todos os solas, o entendimento adequado da palavra de Deus requer uma fidelidade ao que o próprio texto está dizendo. A compreensão real do texto necessita de uma compreensão ou de um entendimento do que o texto está querendo dizer para nós. É interessante que os pais da igreja diziam que o que a Bíblia fala para nós é exatamente o que ela está querendo dizer. Ou seja, o que tem no texto é exatamente o que nós devemos entender de forma literal na maioria das vezes, a não ser com raras exceções em que o texto está fazendo uma alegoria ou uma simbologia. Porém, o fundamento aqui da reforma é que a Escritura ela deveria ter e deve ter primazia dentro do contexto da comunidade cristã. O problema é que Roma estava colocando outros elementos para concorrer com essa primazia ou com essa autoridade das escrituras, as tradições, os escritos papais e tantos outros elementos e documentos que estavam, de certa forma, se igualando ou se sobrepondo ao que a palavra de Deus estava dizendo. E como a palavra é nossa regra de fé e prática, ela é a autoridade final nessas questões, os reformadores sentiram a necessidade, impulsionados, claro, pelo Espírito Santo, fizeram essa iniciativa de fazerem uma reforma dentro da igreja a partir da ideia ou da necessidade de que a Bíblia se tornasse o ponto fundamental, a autoridade final em relação a tudo aquilo que a fé cristã determinava para os seus seguidores. A segunda sola ou a segunda defesa era em relação à fé, é o sola fide, e a fé é um ponto fundamental da nossa crença, da doutrina cristã. Essa fé ela é evidenciada, na maioria das vezes, através da nossa justificação em Cristo, quando nós somos justificados pela fé,
pois é por ela que nós alcançamos a graça de Deus. E os reformadores, eles acreditavam, especialmente Martinho Lutero, que a fé é o elemento em que por ela a igreja permanece ou a igreja cai. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a igreja, ela estava distante, estava destoando de tudo aquilo que era fundamental à fé cristã, inclusive colocando elementos alternativos à fé para a justificação do homem. E isso é um problema, e nós estamos discorrendo sobre toda essa questão da sola fide. E aí agora nós temos o terceiro sola, que é a sola gratia. E veja, a graça, ela é o elemento que nos possibilita ser e alcançar, ou ter e alcançar a bênção de Deus. E sem a graça, nós não seríamos capazes de sermos restaurados por Deus. Agostinho, ele diz que o homem, ele distanciou-se da graça e isso impactou os seus descendentes. As igrejas reformadas seguiram Agostinho em relação à sua rejeição ao pelagianismo, que diz que o homem não caiu da graça. O homem por si só pode voltar a ter comunhão com Deus, pois ele ainda por si só, em si, tem a graça de Deus. Mas essa não é uma verdade. E isso era realizado na igreja, por incrível que pareça, através dos elementos que a liderança eclesiástica colocou, onde o homem, por dinheiro, por boas obras, onde o homem, por algumas atitudes religiosas, espirituais, ele podia retornar a comunhão com Deus. Os reformadores chegam e dizem que o homem, se não fosse pela graça de Deus, ele mereceria apenas o castigo, a condenação, o juízo de Deus. Então agora nós temos o quarto sola, que é o solus Christus. E esse dogma, ou esse elemento, esse ponto fundamental da reforma é importante, pois o problema para os reformadores em relação a Cristo não era a sua pessoa, não era a sua obra, não era a trindade divina. O problema para os reformadores que eles estavam enfrentando, que precisavam corrigir, é que a igreja estava criando um emaranhado de sistemas, de obras humanas, em que essas obras obscureciam quase que totalmente a pessoa de Cristo. Infelizmente, ainda hoje nós vemos muito isso na Igreja Católica, quando os santos, quando a Mãe de Cristo, quando todos aqueles elementos que são motivos de veneração, de adoração na igreja, no sistema religioso, eles acabam por substituir tanto a pessoa quanto a obra de Cristo. Isso é um problema sério. Os reformadores, olhando para isso, sentiram a necessidade também de reformarem de transformarem essa ideia, de fazerem uma reforma em relação a esse entendimento sobre a pessoa de Cristo. A Confissão de Fé de Westminster afirma que somente Cristo é o objeto de nossa fé. Os principais atos da fé salvadora são aceitar, receber e repousar somente em Cristo para justificação, santificação e vida eterna, em virtude da aliança da graça que nós já vimos anteriormente. E por último, nós temos aqui o quinto sola, que é o Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria não é precisamente paralelo aos outros quatro solas, porque, em certo sentido, é o início e o fim dos outros quatro. O Espírito Santo, ele inspirou as Escrituras com um único objetivo, que é apenas para a glória de Deus. É o que o apóstolo Paulo vai dizer. Tudo é de Deus, por Deus e para
a glória de Deus. Então, os reformadores, através de uma atitude espiritual, de certa forma, tentaram, com a reforma protestante, tirar o centro da atenção dos cristãos da igreja em si, da estrutura da igreja, da liderança da igreja, para transformarem isso em uma visão voltada para Deus, para a sua obra, tornando ele o ponto central da nossa fé, da nossa cristandade, da nossa espiritualidade, e para que toda a glória que de certa forma era dada à igreja e à sua liderança fosse trazida novamente e dada ao que é único e digno de receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão. Os pontos fundamentais da reforma protestante como sendo pontos de extrema importância para o nosso entendimento, para a nossa compreensão acerca da verdadeira fé, da verdadeira religiosidade, de uma espiritualidade centrada e equilibrada a partir do conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Veja que o primeiro sola, ele se refere à Escritura como única regra, como autoridade final de prática e vida cristã, e encerra em que tudo seja para a glória do nosso Deus. Deus abençoe. Fica aqui o convite para você conhecer os nossos cursos de teologia, onde nós tratamos de todos esses assuntos, de todas as doutrinas fundamentais da fé cristã, para que você possa crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe. Fica na paz.